Gente, eu tô indignada com essa aprovação da nossa PL. Eu trouxe um vídeo pra vocês aqui, né? Separei os melhores momentos do debate que teve sobre o nosso piso salarial, né? Que foi um debate na Comissão de Seguridade e Família, né? Onde tiveram alguns convidados de hospitais privados, redes filantrópicas, representantes do Ministério da Saúde e também, né, os representantes da enfermagem. Então ali eles debateram, né, sobre o nosso piso salarial. E assim, gente, eu realmente estou muito indignada com a situação, né, que para poder aprovar uma lei aí no nosso Brasil. Eu assisti todo o debate, né, e eu trouxe para vocês aqui, né, os melhores momentos, os pontos aí pra gente analisar junto e eu vou mostrar para vocês. Esta pauta da enfermagem não é uma pauta nova. A pauta da enfermagem, entre a jornada de trabalho e o piso, ela vem desde 2000 sem considerarmos as lutas anteriores. Não foi para frente, talvez não por falta de vontade do coletivo, mas pelas dificuldades que enfrentamos. Nós temos o PL 2295 de 2000, que trata das 30 horas, portanto, há 21 anos tramitando. O PL 459, nesta casa, que trata do piso, que é de 2015, e agora o mais recente projeto de lei, o projeto 2564 de 2020, que foi deliberado há pouquíssimos dias no Senado Federal. Claro que o desejo, a vontade de cada um de nós, a partir das inúmeras reuniões que tivemos, e aqui a gente precisa destacar, nós tivemos uma audiência pública aqui na nossa comissão, nobre deputado Dr. Luizinho, no dia 26/8, com o tema Piso Salarial e Jornada de Trabalho da Enfermagem, com a representação da enfermagem brasileira. Nós estivemos, junto com a representação da enfermagem brasileira, no Ministério da Saúde, no dia 3 de setembro, com o ministro Marcelo Queiroga, levando a pauta e já falando sobre o PL que estava mais avançado em termos de tramitação, o 2569 do piso salarial. Daquela reunião com o Ministério da Saúde, foi retirado um grupo de trabalho, com a representação das entidades da enfermagem, para discutir, inclusive, os impactos. Talvez no dia de hoje a gente venha conhecer o impacto, mas a equipe de enfermagem, a representação lá designada, pelas categorias da enfermagem, junto, inclusive, com os nossos colegas deputados que lá estavam, o Silvio Surdi, o deputado reconhecimento e na valorização profissional. Naquele momento, nós tínhamos dois temas para serem discutidos, piso e jornada. Essa audiência pública com a representação da enfermagem, presidente, vai deixar claro para nós qual é o desejo da enfermagem brasileira neste momento. Ou seja, qual é a prioridade da enfermagem brasileira neste momento em que está aqui na Câmara, que chegou na semana passada, o PL 2564. A enfermagem brasileira, assim como os demais trabalhadores da saúde, em especial duas categorias, os médicos, os técnicos, os auxiliares enfermeiros, foi o coletivo de mais óbitos que nós tivemos no país. Foi o coletivo dos 869 colegas, enfermeiros, técnicos e auxiliares, assim como os demais trabalhadores, que foram para a linha de frente sem uma simples máscara, porque nós não tínhamos. Não era rotina nossa usar máscara nos hospitais. Se usava máscara onde? No centro cirúrgico. Se usava máscara onde? Na unidade de internamento de isolamento, mas não num hospital como um todo. Mas todos, a rede hospitalar, os trabalhadores, os gestores municipais, os gestores estaduais, ninguém se furtou de salvar vidas. Na enfermagem, repito, nós perdemos 869 colegas, que esta casa ainda precisa continuar lutando pelo direito à indenização dessas famílias, que não é nenhum favor. Se fosse um time de futebol, com todo respeito a quem gosta de futebol, ou fosse um outro campeonato, provavelmente já teriam sido premiados. Mas é a saúde que sempre fica para trás.
Saúde é essencial, mas na hora de orçamento para a saúde, não se tem o suficiente para a gente garantir aquilo que se precisa. Então aqui, né, a deputada Carmen Zanotto, né, lembrou aí do nosso projeto de lei das 30 horas, que está há 21 anos aí, né, na Câmara dos Deputados, e ela lembrou também, né, dos 868 técnicos de enfermagem e enfermeiros que faleceram, né, devido ao Covid, que a gente que foi para a linha de frente sem saber o que realmente era o Covid, o que era a pandemia, e ela ainda lembra, né, que se fosse um time de futebol ou alguma coisa, teria premiação, teria a maior comoção, porém, como foi a saúde, né, ninguém dá bola. E aqui, né, gente, já começa a palhaçada. 14 mil trabalhadores na área da saúde privada. Tivemos um saldo positivo de empregos nos últimos 12 meses de 190 mil postos de trabalho a mais. Somos maior que a construção civil, somos maior do que a agricultura. A Câmara dos Deputados, os enfermeiros, o setor público de saúde e o setor privado estão diante de uma grande oportunidade de valorizar os profissionais de saúde da enfermagem. Não só os da enfermagem, os nossos serviços são compostos por muitos outros trabalhadores, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, médicos. É uma equipe muito grande que colabora na prestação dos nossos serviços. Então, não vamos, em hipótese nenhuma, aceitar que botem nós contra os trabalhadores. Nós estamos aqui para construir uma proposta que seja exequível, que a gente possa fazer valer após a sua aprovação. É importante... Claro, não aprovando o nosso piso, né? Que representa quase 50% da nossa força de trabalho, é a força matriz, é a nossa coluna dorsal dos serviços de saúde, e nós precisamos reconhecer isso no dia a dia. E muito me incomoda quando a gente escuta alguns comentários que querem nos transformar como inimigos. Nós não somos inimigos, nós somos amigos da enfermagem, nós somos amigos de quem trabalhamos todos os dias, no dia a dia com vocês. A fala dele, ele fala reconhecer, não sei de que forma, né? Será que é com aplauso? A gente tem que transformar na vida real. E eu trago aqui, deputada Carmen, deputado Luizinho, ele pega aqui, né, um município pequeniníssimo aqui, para mostrar aqui o impacto, né, que causaria caso o piso fosse aprovado. Quilômetros da capital, Belém, que possui uma população estimada de 57 mil habitantes. É lá onde o meu pai mora. Nesta cidade, existe um único serviço de internação hospitalar. É uma unidade, um hospital filantrópico chamado Hospital Santo Antônio, que é uma entidade de beneficência de assistente social conveniado ao SUS, onde o meu pai, essa pessoa que eu tenho um amor muito grande, já teve a oportunidade de se internar naquela casa por 2 vezes. E uma delas que foi necessário, tiraram por um serviço mais avançado, de alta complexidade. Quem o acompanhou no deslocamento para a grande cidade foi um enfermeiro. Então, a gente precisa reconhecer. Mas esse hospital tem um convênio com a gestão estadual, que está ali o seu número. Pode passar? Esse hospital que presta 97% dos seus serviços ao SUS. Então, aí os valores que podem ser verificados na internet. Recebe por mês R$336 mil, segundo esses valores aí. Repito, 97% de prestação de serviço SUS recebe de convênio com a gestão estadual, com repasse de MAC de alta complexidade de R$336 mil. Pode passar, por favor? Esse mesmo hospital, que gera, vamos imaginar que tenha 2 enfermeiros por turno, que seriam 2 de manhã, 2 de tarde, 2 de noite num dia, 2 de noite no dia, e mais um para cobrir férias. Perfazendo 9 enfermeiros. Com o piso que está estabelecido no projeto que veio do Senado, isso custaria R$58 mil. Ele teria a cada enfermeiro 5 técnicos,
mais 45 técnicos de enfermagem nesse serviço, mais R$203 mil. Só para pagar o piso salarial que está sendo pretendido e que eu reconheço aqui que é importante que nós valorizemos, custaria 80%, quase 80% das suas receitas, sobrando 21% para todo o resto. E quando eu falo tudo, estou falando dos materiais, dos medicamentos, da água, da luz, de tudo que tem naquele hospital e mais os outros 50% de força de trabalho naquela casa. Tem outros trabalhadores nesse hospital. Tem médicos, tem fisioterapeutas, tem assistente social, tem psicólogo, uma gama de funcionários que precisam também... Que tem piso salarial, né? Funcionários que têm piso salarial. Que com esses valores que o Ministério da Saúde repassa, no dia seguinte à aprovação, sem que a gente discuta o financiamento da saúde pública nesse país, possa ser execuível. Este hospital hoje, e é com muita honra que temos aqui a sua gestora, irmã Nila, que está ali no canto, que faz uma luta constante, todos os dias, porque... Tipo, gente, o que ele quis dizer, né? Ele jogou um hospital, nesse caso, né, que está vivendo aí de doações, um hospital que não teria condições de pagar uma folha para enfermagem, e ele quis jogar isso, né, nas nossas costas, assim, completamente vergonhoso, porque, gente, a gente entende que é complicado, mas vocês querem o quê? Que a gente trabalhe de graça, que a gente trabalhe só com amor? A maioria dos técnicos e enfermeiros são mulheres que têm que trabalhar em 2, 3 empregos para poder dar conta, para poder pagar as contas, não pode jogar isso nas nossas costas, entendeu? A culpa disso que está acontecendo, de não ter condições para manter, essa culpa não é nossa. Só que eles estão querendo jogar isso nas nossas costas. Ao mesmo tempo que eu reconheço que a valorização de todos os profissionais de saúde precisa ser posta em prática, o gestor também se viu durante essa pandemia sem dormir quando faltou anestésico. E a deputada Carmen, enfermeira da... Como se nós, sem dormir, porque faltou anestésico, gestor. Não tô falando que realmente isso não aconteceu. Mas aí a enfermagem que tem que cuidar de um paciente que não sabe nem o que tem, tá ali de frente com ele, que não tinha nem EPI, podendo pegar a doença que a gente nem sabia o que era, ficar longe dos filhos, ficar longe dos pais por medo, né, de contaminar suas famílias. Isso eu tô falando só do Covid, né, gente, mas não... a gente sabe que a enfermagem já sofre há muito tempo. Muito obrigada, Jennifer. Eu passo agora a palavra, então, ao secretário executivo do CONAS, que é o nosso Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o senhor Jurandir Frutuoso. Eu queria justificar, o doutor Jurandir estava comigo até agora há pouco, mas ele teve um problema na vista e como nós fizemos um documento conjunto, CONAS e CONASEMES, na minha vez, eu falo pelos dois, tá bom? Se o senhor já quiser fazer uso da palavra, então, doutor Mauro, o senhor que é secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, por favor, pode fazer a fala, então, em nome do CONAS e do CONASEMES. Muito obrigado, deputada Carmen, deputado Luizinho. Cumprimento a todos que estão aí presentes e a todos que estão também de forma virtual. Cumprimentar a toda a enfermagem brasileira, né? Obviamente, como os meus antecessores já colocaram, não se discute o mérito, né? O pleito por uma melhor remuneração da enfermagem é justíssimo, né? Mas nós temos que ter muita cautela, muita discussão para ver de onde virão os recursos para que nós possamos dar conta desse cenário. Eu quero lembrar, né, a todos da autonomia dos entes federados. Quero lembrar que a União não pode criar obrigação para outro ente sem a devida destinação de recursos, né? O Pacto Federativo, os municípios ficam com apenas 18% do que se é arrecadado, né? Enquanto que na repartição dos recursos hoje, né, somente os municípios já estão acima de 31% dos recursos,
Ministério da Saúde... Ou seja, né, gente, é a mesma fala que todo mundo já conhece. Então, é preciso que a gente possa lembrar desses dados para que a gente possa fazer os encaminhamentos. Muito bem. CONAS e CONASEMES fizeram um estudo, um documento, né, já encaminhou para esta casa. Isso é porque o piso salarial que a gente pediu, né, era um valor bem acima e foi cortado pela metade, e até a gente entendeu isso, né? Estados e municípios, 783.474 profissionais de saúde na área da enfermagem, né? Quase 800 mil trabalhadores na área de enfermagem entre estados e municípios. Enfermeiros são 258 mil, técnicos de enfermagem 432 mil, auxiliares de enfermagem 92 mil. Muito bem, fizemos uma simulação, né, de impacto financeiro nas contas municipais e estaduais, de acordo com o projeto aprovado no Senado Federal. Né? Esse levantamento envolveu os 26 estados da Federação, o Distrito Federal e 5.460 municípios que nós tivemos aí acesso aos dados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. O cálculo financeiro, então, considerou o piso estipulado pela categoria, bem como seus encargos trabalhistas, obrigações patronais, 13º, férias e abono pecuniário. Ou seja, tudo aquilo que incide sobre a remuneração de qualquer trabalhador. O PL 2564, ele traz um impacto adicional nos cofres públicos estaduais e municipais de 26,5 bilhões de reais. 26,5 bilhões. 14,3 nos municípios, 12,14 nos estados e Distrito Federal. Caso junto com esse PL, venha a jornada de 30 horas, que esteja também consignada no projeto, o impacto passa a ser de 46,3 bilhões de reais, sendo 27 bilhões para os municípios e 19 para os estados. Há que se lembrar que toda a estratégia de atenção básica, saúde da família, é de 40 horas. Então, nós teríamos, obviamente, que discutir essas 10 horas semanais adicionais. Obrigada. A palavra está com o senhor, colega enfermeiro, professor Dr. Manuel. Cumprimento a todos e a todas. Cumprimento a deputada federal Carmen Zanotto, aliás, a única deputada enfermeira aqui nessa casa, dos 513 deputados federais. Senhora deputada Carmen Zanotto, eu quero, de forma assim muito respeitosa, registrar em nome dos... Seu Manuel, né, é do Conselho Regional de Enfermagem. O descontentamento dos profissionais de enfermagem com a morosidade da tramitação do PL 2295 nessa casa, que encontra-se na Câmara dos Deputados desde o mês de abril do ano de 2000. Completará no próximo ano, em abril, 22 anos, sem uma solução para aprovação da jornada de trabalho de 30 horas, quando diversas outras categorias da área de saúde, nesse mesmo período, tiveram a sua jornada de trabalho regulamentada em 30 horas. O que nós esperamos, de fato, é que o projeto 2564 não tome o mesmo caminho que tomou o projeto 2295. O que nós esperamos é que daqui a 20 anos nós não estejamos aqui de novo discutindo o piso salarial dos profissionais de enfermagem. Hoje, segundo dados do IBGE, tem cerca de 3,5 milhões de profissionais de saúde no Brasil, das mais diversas profissões. Desse total, cerca de quase 60% são profissionais de enfermagem, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e técnicos, muitos deles em mais de um emprego. Né? Porque ele está falando, né, a realidade, né, dos técnicos de enfermagem. Que literalmente morre de trabalhar porque abrevia a sua saúde, adoece, é uma das profissões que mais adoece de doenças ocupacionais
no nosso país, podem ter certeza que esse profissional que tem mais de um vínculo empregatício tem, porque precisa trabalhar exaustivamente para conseguir ter uma vida com um pouquinho de dignidade. Tá certo? Nós temos um grande contingente de profissionais no Brasil que ganham subsalários. Subsalários aqueles que ganham, compreendidos aqueles que ganham até um salário mínimo. Tá? São considerados subsalários. Fora um grande contingente de cerca de 10% desse total da força de trabalho que encontram-se desempregados e que vivem de fazer bicos, né, durante boa parte da sua vida. Né. Apesar de toda a importância reverenciada pelos brasileiros, né, do profissional de enfermagem, nós, durante muito tempo, os profissionais de enfermagem têm passado meio que invisíveis aos olhos da classe política, aos olhos dos governos, dos diferentes níveis de governos, dos gestores das instituições de saúde, e mesmo com essa invisibilidade, para aqueles que são responsáveis pelo processo de tomada de decisões e pelas políticas de saúde no nosso país, a enfermagem não deixou de atender em nenhum momento a população brasileira. Esse é um gargalo, deputada Carmen e deputado Célio. É um gargalo para o sistema de saúde brasileiro resolver. É um gargalo do sistema de saúde esse processo de desvalorização extrema de uma força de trabalho tão importante, inclusive para melhorar a qualidade da assistência à saúde dos brasileiros. Eu encerro a minha fala, deputada, peço desculpa por ter extrapolado o tempo e faço um apelo à Comissão de Seguridade Social e Família, às demais comissões por onde vai passar o PL 2564 e principalmente ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, que não permitam que o projeto de lei do piso salarial tenha o mesmo destino do projeto 2295 de 2000 da jornada de trabalho. É preciso que se reconheça a importância e que se valorize os profissionais de enfermagem do Brasil. Muito discutindo de uma forma transparente, colocando para os senhores. É porque não existe mágica. Se nós temos uma tabela, do qual não tem como passar essa tabela, os valores para esses custos, como nós iremos sobreviver? Iremos, infelizmente, certo, não poder cumprir com a nossa missão de servir e dar assistência aos mais carentes brasileiros. Tá vendo, gente? Esse é o Mirócles, né? Ele é presidente da Confederação das Santa Casas, né? E ele tá falando que pela tabela que recebe do SUS, se o piso salarial da enfermagem for aprovado, infelizmente, né? Eles vão ter que fechar a Santa Casa, não vai ter condições, né? De cuidar aí das pessoas que mais precisam. E eu fico, assim, extremamente chateada dessas pessoas quererem jogar isso tudo nas nossas costas, né? E não tem nem vergonha, porque, tipo assim, se você for olhar o salário de um deputado, né? Porque não abaixa o salário do deputado, mas não, os caras ganham 30 mil, mas dá 3 mil e pouco para um técnico de enfermagem é muito. Gente, pelo amor de Deus, depois que eu vi isso aqui, sinceramente, eu sempre venho aqui, né, no canal falar com vocês, né, sobre ser técnico de enfermagem, sobre o amor que eu tenho pela minha profissão, e realmente tenho mesmo, mas a gente precisa, né, gente, de pagar as nossas contas. Ninguém vive só de amor, né? A gente tem nossos boletos para pagar, a gente tem a nossa família, a gente tem os nossos filhos e a gente tem um investimento, né, no nosso curso, na faculdade, independente se você é técnico ou se você é enfermeiro. E, assim, poxa, fica inviável, né? Carmen Zanotto, que é nossa companheira de luta aí por longos anos nessa casa, de todas as lutas que nós temos. Em nome dos deputados, eu vou cumprimentar o deputado Célio Sturdat, que é o nosso presidente da nossa Comissão Parlamentar da Enfermagem, que vem sendo aí combativo junto conosco. Gente, acho que ela tá tão indignada que ela tá nervosa.
Em nome dos técnicos em enfermagem, vou cumprimentar o Erivânio de Goiás. Ela é enfermeira, tá? Também foi técnica de enfermagem. Brasileira hoje aqui nessa casa. E dizer que o nosso Fórum Nacional das Entidades precisa que os deputados dessa casa tenham o mesmo compromisso que os senadores tiveram para com a enfermagem brasileira. Todos aqui já disseram que o mérito não se discute. Não se discute. Nós estamos 24 horas na beira do leito, cuidando e zelando pelo amor de alguém. Isso é incontestável. Só que não é só essa valorização que a enfermagem brasileira merece. Nós sabemos a necessidade da valorização real, que é o piso salarial da enfermagem. Depois de inúmeras negociações no Senado, aonde já foi colocado aqui, que depois da autoria do projeto 2564 de 2020 do senador Fabiano Contarato, já houveram inúmeras negociações e nós hoje chegamos ao valor de R$ 4.750 para enfermeiro, 70% desse valor para técnicos e auxiliares de enfermagem e 50% para auxiliares e parteiras. Nós sabemos que toda a discussão foi feita lá. Aonde estava a rede privada que não foi para o Senado discutir? Aonde estava a Santas Casas que não foi lá fazer essa discussão? Aonde estava o Ministério da Saúde que em 1º de setembro se reuniu com os trabalhadores da enfermagem e até hoje não nos chamou novamente para dar o resultado dos impactos? Agora, senhores deputados, chegou a hora da enfermagem brasileira. Nós precisamos de verdadeiramente que o nosso projeto seja pautado na ordem do dia e que verdadeiramente o valor do piso salarial se torne realidade em todos os contra-cheques da enfermagem brasileira. Falam-se em números. Sim, são 2.400.000 profissionais da enfermagem. Só que os CBOs, que são os Cadastros Brasileiros de Ocupação, e a própria RAIS diz que são 1.200.000. Então, o impacto é diferente. Aí diz impacto, diz que existem possibilidades de fechar santas casas, que a rede privada não vai resistir. E quanto tempo a enfermagem vem resistindo na base? A enfermagem brasileira está sangrando nas bases, com cargas horárias exaustivas, sem local de descanso adequado. Nós passamos toda essa pandemia, perdemos mais de 700 trabalhadores no Brasil. Nós passamos essa pandemia lá no Rio de Janeiro, que é o meu estado, trabalhando com saco de lixo como EPI. E a gente lá, todos os dias, cobrando, pedindo pelo amor de Deus, para poder trabalhar, porque a enfermagem não se furtou em momento nenhum ao trabalho. A enfermagem, em momento nenhum, virou as costas para a população. A enfermagem, em momento nenhum, se furtou do seu real papel. E é isso que a gente espera, que essa casa também não deixe a enfermagem de fora. Porque nós, os trabalhadores da enfermagem brasileira, no dia 24 de novembro, nós tivemos uma vitória. Uma vitória que a enfermagem já não tinha mais de 20 anos, que foi a vitória lá no Senado. No dia 24 de novembro, reacendeu a chama nos nossos corações, que foi quando, depois de muitos anos, a enfermagem entendeu. Eu vou passar a palavra ao Bruno Farias, que é presidente do Corém de Minas Gerais, mas, Bruno, por favor, 2 minutos, porque eu já estou aqui sendo sinalizada pelos colegas deputados e deputadas. Boa noite, nobre presidente da mesa, Carmen Zanotto. Quero cumprimentar a senhora e agradecer, pois aqui se falaram 9 pessoas contra, e apenas 2 pessoas se falaram a favor da enfermagem nesse momento, que é o doutor Manuel e a doutora Líbia. Nós já começamos desiguais na fala. 9, gente, contra. Estou mostrando só os melhores momentos para vocês, mas 9. Nessa casa, e parabéns por me dar a voz. Quero cumprimentar aqui os presidentes de Coréns aqui presentes, meus colegas, em especial o doutor Manuel, que está nos representando aqui. E dizer
ao doutor Breno, que o senhor foi infeliz na sua fala quando disse que o Senado estava fazendo festa. O Senado estava fazendo valorização de uma profissão que está sofrendo. Só um pouquinho. Uma profissão que está morrendo. Nós temos o maior índice de afastamento por adoecimento mental. A enfermagem está morrendo. E se a enfermagem morrer, quem vai cuidar da sociedade, do povo, nos próximos anos? Será vocês que estão sendo contra? Como é que vai fazer com isso? Estamos morrendo. Chega. A enfermagem não aguenta mais. E para encerrar, quero pedir aqui aos nobres deputados dessa casa que façam justiça. Que façam justiça com a enfermagem brasileira, com o povo brasileiro. Por quê? E pedir aos deputados que estão aqui presentes, que é a favor, se é a favor, que faça um requerimento de urgência, pedindo para incluir na pauta no dia 17. É fácil. Faça isso, igual fez aqui o deputado Túlio Gardelha e o deputado doutor Célio. Muito obrigado por tudo, e os outros deputados aqui presentes. É isso que... Doutor Gilmar. Só um pouquinho, gente, por isso. favor. Bruno, e os senhores... encerrar, por favor, então, Bruno. eu queria pedir aos senhores, ajude essa categoria. Nós não vamos desistir. Se tiver 1% de chance, nós teremos 99% de esperança. Apresenta como mulheres na mesa diretora da nossa Câmara também. Obrigada, nobre deputada Rosângela Gomes. Com a palavra, então, nobre deputado Túlio Gardelha. Obrigado, presidente Carnes Zanotto. Agradeço a todos os deputados aqui presentes que estão preocupados com essa pauta. E quero aqui saudar todas e todos na pessoa do nosso deputado Célio e na pessoa do nosso ativista, acima de tudo, Gilmar Júnior, que está aqui sentado, e que, com todo respeito, colegas, a enfermagem merece respeito. E para se respeitar a enfermagem, é preciso primeiro respeitar os enfermeiros. E não é isso que a gente viu na fala de alguns dos expositores aqui nessa casa. Mas, presidente, eu venho aqui primeiro para dizer que essa é uma instituição séria. O Congresso Nacional tem impedido diversos retrocessos pela atuação dos seus parlamentares e pela atuação, acima de tudo, da oposição, que está atenta aos desmontes que são provocados pelo governo. O governo esse, deputado Célio, que quando foi questionado por uma enfermeira, onde o presidente da República falou e estava sendo filmado, se a enfermagem o apoiaria ou não. Davi, Deus abençoe, tudo bem? Amém. Deus abençoe. Se a enfermagem apoiaria ou não, e se ele apoiaria a enfermagem, ele disse em alto e bom tom, o presidente Bolsonaro, que não apoiaria as 30 horas da enfermagem. E que se fosse para aumentar custos para os municípios e para os hospitais, não pudesse contar com o apoio dele. Então é muito importante aqui, colegas, a gente primeiro separar o joio do trigo. A gente saber quem de fato está do lado da enfermagem e quem não está do lado da enfermagem. Eu digo isso porque existem deputados municipalistas aqui, existem deputados empresários aqui, existem deputados que são publicamente contra esse projeto de lei. E esses deputados que falam publicamente, pelo menos são sinceros. Mas existe um silêncio de muitos aqui. Silêncio porque fizeram acordos. E esses acordos passam por apoio financeiro em suas campanhas. E que nós sabemos disso. Então, essa é uma preocupação que nós devemos ter para poder entender como se movimenta essa casa e quem são esses deputados que estão hoje dizendo que apoiam a enfermagem, não apoiam, em silêncio, mas sabendo que não podemos contar com o apoio deles, e aqueles que estão publicamente trabalhando e defendendo a enfermagem. Fato, colegas, é que hoje faltam enfermeiros nesses espaços de representação, faltam enfermeiros nas câmaras municipais, faltam enfermeiros nas assembleias legislativas, faltam enfermeiros aqui no Congresso Nacional. Se essa realidade fosse diferente, não estaríamos passando por isso que estamos passando agora.
Com certeza, né? Porque a gente tem só a deputada Carmen ali dentro, que é enfermeira, e a gente não tem nenhum representante, né? Isso fica um alerta, então, para o próximo ano que tiver a votação, gente, para a gente colocar pessoas que são nossos representantes, né, da nossa classe, técnicos de enfermagem, enfermeiros, né, que sejam deputados, prefeitos, enfim, para a gente conseguir, né, ter a representação da enfermagem dentro, né, da política. E aí, eu me deparo com a fala de um convidado que fala que o que o Senado aprovou foi uma festa fake. Não sei o convidado, porque essa informação me chegou aqui. Mas fake é você pagar no final do mês R$ 780 ao enfermeiro e chamar isso de salário. Fake é dizer que a enfermagem está trabalhando em condições dignas, tendo que trabalhar de manhã, de tarde e de noite. E que boa parte, quer dizer, a maior parte são mulheres e que cuidam trabalhando das suas famílias também. Trabalham dentro de casa. Então, esse salário que a gente propôs e que veio do Senado para cá, é um salário que é o mínimo, que é o piso. E é algo que conseguiu entrar em consenso em parte da enfermagem, porque a enfermagem mereceria mais do que isso que chegou do Senado. Essa é a grande realidade. Mas se é para aprovar um piso, sem prejudicar aqueles que ganham mais, não há divergências nessa pauta. Retiraram também as 30 horas, que já é uma luta de décadas da enfermagem. Retiraram as 30 horas. E a enfermagem, preocupada com a aprovação desse PL, disse, olha, vamos aprovar sem as 30 horas. Depois a gente discute o 2295, mas, por favor, a gente precisa de um piso. Senhoras e senhores, sejamos razoáveis. Sejamos razoáveis aqui. A gente está falando de um salário de R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem. Um salário de R$ 3.325 para técnicos de enfermagem. E um salário de R$ 4.750 para enfermeiros e enfermeiras. Sejamos razoáveis aqui. O dinheiro não está valendo nada. O que um profissional pode fazer com um salário de R$ 2.375? E hoje, lá em Pernambuco, um dos piores pisos dos enfermeiros e técnicos que a gente tem no Brasil, contra-cheques de R$ 780, de R$ 910. Então, acima de tudo, nós precisamos aqui discutir a dignidade do trabalhador. Via falar de muitos empresários e representantes de santas casas e deputados municipalistas que defendem suas cidades, o orçamento das suas prefeituras, mas a preocupação aqui é com a dignidade da pessoa humana. Deputado Célio, você está de parabéns por nos ajudar e trabalhar para conseguir aprovar um requerimento de urgência. Eu tive nessa casa, na reunião do Colégio de Líderes, eu tive aqui na reunião do Colégio de Líderes com o presidente Arthur Lira e com os líderes de cada partido aqui. E foi uma vergonha aquela reunião, porque decidiram que esse projeto deveria ser tramitado em 4 comissões, se criar uma comissão especial. Senhoras, senhores, olhem o portal da Câmara dos Deputados, vejam quantas horas de debate sobre esse tema nós temos ali. Há 20 anos debatendo isso. São centenas de horas, deputado Célio. Qual a necessidade de se debater novamente esse projeto? Temos um piso razoável aqui e precisamos aprovar esse piso. Bom, pessoal, fica aí, né, a minha indignação com essa PL, que essa discussão aí que gerou na Comissão de Seguridade e Família. Mas a gente não pode perder as esperanças, temos que continuar aí na luta, que a gente vai conseguir o nosso piso salarial. O que a gente não pode deixar, né, é eles quererem jogar isso nas nossas costas, esse impacto que eles vão sofrer, né, que eles dizem que vão sofrer nas nossas costas, e a gente não tem essa culpa, né? A gente precisa aí de ter o nosso digno salário. Então, assim,
Eu tô bem chateada, porém a gente não vai desistir, vai continuar firme na luta pra gente conseguir essa aprovação da nossa PL, essa aprovação aí, né, do nosso piso salarial. Infelizmente, né, a gente não tem condições de fazer igual os caminhoneiros, né, fazer uma greve, porque realmente parar tudo, eles iriam ver, né, a nossa importância da enfermagem. Mas infelizmente a gente cuida de vidas, é impossível, né, a gente fazer uma greve na enfermagem, principalmente, né, em hospitais privados. Se você faz uma greve, no outro dia provavelmente você mandado embora do seu trabalho, não tenho dúvida disso, isso é a minha opinião. Mas a gente precisa mostrar cada vez mais, pressionar essas pessoas e mostrar a força aí do nosso trabalho, a importância que a gente precisa do nosso piso salarial. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe aí nas suas redes sociais, com seus amigos, para a gente conseguir a aprovação do nosso projeto de lei. Eu sei que vários de vocês ainda estão cursando a enfermagem, ainda não entrou nesse mundo, mas essa briga também é sua, porque quando você entrar, você vai desfrutar também desse piso salarial. Bom, então curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. É isso aí, um beijo e até mais.